seja bem-vindo ao nosso programa Trocando Ideias TV e eu vou iniciar dando algumas dicas para você aí de casa. E você, mãe, quer fazer a festa dos sonhos para comemorar o aniversário do seu filho? A Happy Day conta com um ambiente maravilhoso e está preparada para te receber. Entre em contato com a Happy Day e faça o seu orçamento. E o seu filho gosta de andar bem vestido e é estiloso? A Jardins Moda Infantil tem tudo o que ele precisa. Vá até a loja e conheça a nova coleção Outono e Inverno. E aí, você gosta de feijoada? Pois no dia 15 de agosto, a partir das 7h30 da noite, vai acontecer uma super festa na Happy Day. Uma parceria entre a Espásio, Fritz Cachorro Quente, Grupo Shake, Happy Day e do nosso programa Trocando Ideias TV, está sendo organizada uma feijoada solidária. E esse jantar é em prol da Mini Miss Universe Beleza Facial Maria Laura Thier. Ela que também é a repórter mirim aqui do nosso programa e você já conhece ela muito bem. Pois então, no final do ano, ela vai estar representando o nosso país na Europa. Tudo isso por causa do concurso Face of the World. E uma parte do valor que está sendo arrecadado com essa feijoada será destinada a uma ONG internacional. Que tal ajudar então a nossa Mini Miss? Logo, logo os ingressos já estarão à venda. E você está precisando aprender inglês? Eu tenho uma dica para você. Então, que tal escolher vencer? Embarque em uma nova oportunidade de aprendizado do inglês. Conheça a Life USA Idiomas. Você não vai se arrepender. E no programa dessa semana, você acompanha o quadro Meninas que Brilham, dessa vez com a presença da nossa repórter mirim e Miss Brasil Universe Beleza Facial, Maria Laura Thier. E na sequência, você assiste a um bate-papo sobre desgaste na coluna, com o neurocirurgião Telmo Tibúrcio. Esse assunto é muito importante, preste atenção. E por fim, você acompanha o quadro Conversando com o Arquiteto, com a presença do arquiteto santacruzense Mário Dumer. Acompanhe o nosso programa. Olá! E o Meninas que Brilham de hoje é nada mais, nada menos do que com ela, Maria Laura Thier Nobre. Oi, gente! Minha filha querida. Lógico que eu também teria que fazer com ela, mas é tão engraçado entrevistar a própria filha, gente. Mas eu precisava, afinal de contas, é uma menina que brilha, tem uma carreira já com 8 anos, né, amor? Sim. Ai, que legal. Vamos contar um pouquinho de ti, então, pro pessoal de casa? Pode ser. Então, tá bom. Conta pro pessoal de casa aonde que tu nasceu. Eu nasci em São Paulo. Na capital, né? Sim, é. Ok. E aí, você veio morar aqui em Santa Cruz com quantos anos? Acho, se eu não me engano, 2, eu não sei. 4. Porque é isso. 4 anos. Isso, é que eu fico confundindo porque eu tenho em mente que eu fiz, o meu primeiro aniversário foi de 3 anos. Por isso que eu falo que eu vim com 2 anos. Eu tenho em mente nisso. Ah, entendi. Mas foi de 4 anos teu primeiro aniversário. Tu lembra onde foi? Na Happy Day. A Happy Day. Desde que a gente chegou em Santa Cruz, tu faz aniversário na Happy Day, né? Aham. Por isso que eles estão te apoiando agora, né? Sim. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então, vamos contar pro pessoal de casa como é que foi que tu entrou nesse mundo Miss. Conta como aconteceu. Bom, foi um dia antes, se eu não me engano, do meu aniversário. Um dia depois, quer dizer, se eu não me engano, do meu aniversário, eu tinha feito 7 anos. E aí a gente foi lá na minha avó. E aí, a mãe da minha mãe. E aí, a dona... uma moça ligou perguntando Janaína Venzão. Isso, a Janaína Venzão ligou perguntando se eu queria ser Miss. Aí eu disse que sim, a minha mãe me perguntou e eu disse que sim. E a avó? E a avó, ela, claro, né, ela queria, ela falava assim, ai, deixa ela ir, vai, deixa a Maria ir. É, porque assim, no início a gente tem um pouco de receio, né, filha, ainda é muito cedo e tudo mais, aí eu acabei cedendo, né? Uhum. E daí como é que foi, Maria? Daí tu ganhou o título de Miss Santa Cruz. Isso, Miss Santa Cruz, aí depois eu concorri e ganhei o título de Miss Rio Grande do Sul. Na categoria? Mirim. Isso tudo o ano passado? Isso. Ah. E aí eu fui pra
Campo Grande, No Mato Grosso. no Mato Grosso do Sul. E aí a gente concorreu. Eu não fiquei... A gente não, porque eu não concorri, isso, só tu. Desculpa. Não, aí eu concorri. Eu não fiquei em primeiro lugar, né? Mas eu ganhei o Miss Brasil Beleza Facial. Que é um outro título de Miss Brasil, sim. né? Aham. E aí agora o que vai acontecer? Aí agora, em final de outubro, a gente vai para Londres, Paris, para concorrer. Para concorrer ao Face of the World. Exatamente. E tu já tá te preparando, inclusive, para falar inglês, né, filha? Sim, já tô. Aonde é que tu tá fazendo inglês? Na Life USA. E é legal? É, eu adoro. Inclusive, o teu vídeo que tu teve que fazer de apresentação para mandar, né, para coordenação internacional, né? Eles que fizeram, te ajudaram em tudo, porque tinha que ser tudo em inglês, né? Né? E eu não sabia nada. Tipo, a minha mãe sabe inglês, mas não ia dar muito certo porque ela também esqueceu alguma coisa. Não precisava contar pro pessoal de casa, né? Mas tudo bem, não tem problema. E aí, o que acontece? A Maria começou a fazer inglês, justamente por conta desse título que ela tem que representar, porque vai ter também entrevista, né, Maria? Sim. A Maria vai fazer entrevista em inglês. É. E agora, e assim, é Miss Brasil, Beleza Facial 2017, 2017, Beleza Fashion Brasil. Isso. Isso mesmo. E isso era um sonho pra ti antes? Eu não sei, porque eu nem sabia que existia esse mundo Miss, né? Mas assim, eu ficava assim, eu queria ser uma princesa, que Miss é princesa, né? Eu queria ser, mas na verdade eu não sabia que, tipo, eu ia ser convidada pra ser Miss, então foi um sonho quando eu fui convidada. Até porque os vestidos são tudo de Miss, Sim. enormes, né? Eu adoro esses vestidos. E agora tu tá fazendo uns vestidos super lindos, né? Sim. Quem tá fazendo pra ti? É a Andressa Torrell. Uma designer super Sim. legal, né? Aham. Ela faz cada vestido lindo, né? Nem me fale. Muitos lindos. Exatamente. E agora tu acabou de fazer um de deusa. Grega, isso. Deusa grega. Isso, porque neste final de semana que vocês estão assistindo essa entrevista, nós já estaremos em Novo Hamburgo, porque neste final de semana, dias 7 e 8 de julho, a Maria Laura vai... Eu vou para Novo Hamburgo entregar a faixa. Para a tua sucessora de 2000. De sucessora de 2018. Tu tá triste que vai passar a sua vez? Eu tô um pouco triste, mas a gente fica feliz pelas outras, né? Isso é verdade, porque agora chegou a vez de outras pessoas, não é? Sim. Quando você se tornou Miss Rio Grande do Sul, que soube que teria que ir lá pro Campo Grande, tu ficou nervosa? Fiquei um pouco nervosa. Fiquei, mas, tipo, eu também tava bem ansiosa, feliz, porque, tipo, foi um espetáculo lá, né? Foi lindo. Foi muito lindo. E aí eu tava nervosa. E tava ansiosa pra ver como é que ia ser tudo isso. Mas desde o início a gente falou sobre isso, né, filha? O que nós falamos sobre isso, caso tu não ganhasse? A intenção era participar. Exatamente, né? Uma experiência, né? E aí, tu acha que teve a experiência lá com tudo isso? Acho que teve sim. E enquanto a gente esteve lá no Mato Grosso do Sul, teve alguma coisa assim que te marcou, assim, que tu não vai esquecer lá dessa viagem? Eu não sei. Eu acho que foi o show mesmo. A apresentação das Misses, a minha, ver as outras, a abertura, ver as de outras categorias concorrendo também. Porque é um espetáculo, né? Parece um espetáculo de Hollywood, assim. E essa versão desse concurso da Maria Laura é um concurso da Disney Paris, da franquia Disney Paris, da Euro Disney, não é, amor? Sim, é. Exatamente. Bom, além de Miss, né, a senhora também é... modelo, blogueira e... eu não repórter. Me lembro. Isso, repórter mirim do programa. E digital influencer, né? Isso, é que eu não me lembro de muitas coisas. É porque assim. é muito título, né? Na verdade, a gente vai inventando um monte de título, porque assim... no momento que ela é modelo e a maneira como ela se veste, as pessoas querem... Querem
vestir igual, que nem eu me visto da Jardins, que é uma loja infantil muito boa. Eu adoro, tipo, esse vestido também, esse vestido aqui que eu tô usando é da Jardins. A meia da Jardins. É, a meia. Aqui a meia que eu tô Tudo é usando. da Jardins, né? Tudo é da Jardins. Todas as minhas roupas são da Jardins, praticamente. E a Maria também é modelo, né? Porque faz fotos, né, Maria? Sim, faço fotos pra Propaganda, Jardins. campanha comercial, né, amor? Isso. Isso é bem legal. E como repórter mirim? Conta pro pessoal de casa como é que começou a tua vida de repórter mirim. A minha mãe, ela quis fazer uma coisa diferente pro Dia das Crianças e ela queria que eu gravasse. Aí eu topei, gravei e eu gostei. Aí ela me perguntou se eu queria continuar fazendo, se eu queria continuar, se eu queria ter como é que fala? Um quadro. E aí eu disse que sim, porque eu tava gostando, né? E aí foi que deu nisso. Aí agora eu sou repórter do programa. E o meu quadro Trocando Ideias com Maria Laura, né? Exatamente. E aí tu fala tudo sobre, inclusive com os adultos, mas Sim. que fala relativo às crianças, né? Isso. Que nem se é uma viagem, que nem quando tu foi falar agora recentemente, conta a tua entrevista com a Natália. Eu entrevistei a Natália pra falar como é que é viajar, principalmente que eu tô indo pra Disney. Que ela tá levando, É, né? pra França, Paris, que ela que tá me levando pra lá. Porque a Natália, gente, ela é dona da Premier Consultoria em viagens. E ela é quem está nos levando à Euro Disney, né? Então, nós fomos entrevistá-la, inclusive, para saber o que tem que fazer, como é que é, como que é a vida de criança lá, o que precisa. Se é legal, se tem muitos parques. O que né? precisa de documentação. É, Tudo isso, né? sim. Exatamente. Então, além de repórter, você é modelo, é Miss. Sim, E é minha blogger. filha, que eu amo. Então, daí, como ela é minha filha, eu nem lembrei que eu tinha que entrevistar, sabe? Só que ela é uma menina que brilha. Então, como as outras meninas, né? Então, eu falei, gente, tá na hora de eu fazer uma entrevista com a Maria Laura. Até porque as pessoas me falaram, tu não vai entrevistar a Maria Laura? Eu falei, precisa? Então, aí está. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Filha, tu quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar, porque deve ter gente aí que me assiste, né? E que fica pensando em princesas, assim, que nem eu sou. Se vocês tiverem, assim, uma chance, ou se vocês forem, aproveitem. Se não ganhar, não ganhou, pelo menos. É importante participar, né, gente? É verdade, porque alguém tem que ganhar e a gente nunca sabe quem pode ser, né? Mas tem que ir. Importante é realizar o sonho, né? Sim. Que nem agora a gente também vai viajar, né? Que era um sonho da gente. Nossa, eu tô muito ansiosa. Eu também. Gente, muito obrigada. Esse é o Meninas que Brilham desta semana com Maria Laura Nobre. Bom, gente, tchau. Eu consigo? É assim? É assim. É assim? É. Tchau, gente. Até semana que vem. Venha usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade. Pratique a sua modalidade preferida. Participe dos mais disputados campeonatos da região. Procurando um espaço para curtir o verão, venha se refrescar em nossas piscinas.
Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. Quer viajar? Então escolha o roteiro. Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. E o Trocando Ideias TV hoje vai bater um papo sobre desgaste na coluna. E o nosso convidado especial é o neurocirurgião Dr. Telmo Tiburcio. Ele que está sempre se atualizando nos procedimentos relacionados à coluna. Dr. Telmo, muito obrigado por nos receber hoje aqui em seu consultório. Oi, Monique. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos tirar algumas dúvidas, então, do pessoal de casa. Tá Dr. Telmo, é normal, então, a pessoa sentir dor na coluna? Não é normal, mas é muito frequente. Assim, estima-se que 80% da população tem pelo menos um episódio de dor na coluna. Nem sempre isso é uma doença grave. A maioria é uma contratura muscular, carregou um pouco de peso, alguma lesão. Então, nem sempre, não é normal, mas nem sempre traduz uma doença grave. Às vezes é uma questão muscular, especificamente, um esforço, alguma coisa desse tipo. Algumas vezes, quando fica mais difícil o tratamento ou limita muito a atividade da pessoa, isso pode significar uma doença um pouco mais séria. Então, só em casos que ela continuar, tá sempre a dor ali. A gente tem alguns sinais de alerta, né? Os sinais de alerta são o seguinte, qualquer sintoma neurológico, por exemplo, tenho dor na coluna e minha perna parou de funcionar, o meu pé parou de funcionar. Isso é um sinal de alerta, ninguém vai ficar em casa esperando, né? Então, vai correndo procurar um médico. Se perdi o controle de esfínteres, urina, fezes, tá progressivamente piorando. Alguns sinais menos claros, assim, são, por exemplo, febre pode significar uma infecção na coluna. Uma pessoa que já teve câncer e começa a ter uma dor muito difícil na coluna, pode ser uma metástase na coluna. Então, uma dor muito forte, emagrecimento, perda de força, perda de sensibilidade são sinais de alerta. Assim, então, se ter só uma dor na coluna é uma coisa, se tem uma dor na coluna associado a essas outras coisas, aos sinais de alerta, aí procure um médico quanto antes. Então é bom pro pessoal que está nos assistindo, né? Isso aí. Já ficar esperto. Se for só dor, é dor, mas dor e alguma outra coisa junto, aí tem que ficar bem esperto. E doutor Telmo, conta pra gente, então, a coluna, ela tem a capacidade de armazenar traumas ao longo do tempo sem apresentar nenhum sintoma, por exemplo? Ou não? Tem algum trauma, já apresentou sintoma? Pergunta interessante. Existem as duas situações. A situação de trauma, de uma batida, uma queda e apresentar sintoma imediatamente após é a principal, que é o mais comum que a gente vê no dia a dia. Caiu sentado, caiu do telhado, caiu de uma árvore, escorregou e caiu, acidente de carro, deu um trauma na coluna, dá uma dor forte e a pessoa já vai para o hospital. Isso a pessoa nota que está doente, então esse é disparado a principal manifestação num trauma, numa batida. Existe também o contrário, que é uma microfratura, que a gente chama de espondilólise, é um termo técnico da medicina, em que é uma microfratura que acontece preferencialmente na adolescência. O adolescente pratica muito esporte, muito exercício físico, tem uma dor lá, que acredita que é muscular, mas é uma microfratura que não causa desgaste na coluna na hora. Ela é uma condição que predispõe um desgaste futuro. Anos, depois lá 30, 40, 50 anos, ele acaba diagnosticando
um problema que provavelmente ele tinha desde jovem. Então existem as duas situações, mas o principal é que num trauma, numa queda mesmo, a manifestação seja aguda. Mas existem também alguma coisa que você pode ter um trauma antigo e sofrer as consequências disso só mais tarde na vida, assim. Pode acontecer bastante, então, também. Também Parecer só mais tarde. Seguido a gente tem isso no consultório, mas eu tenho muito mais pacientes que descobrem a espondilólise anos mais tarde do que o que descobriram na adolescência. Vinha um adolescente, tive uma dor, quero descobrir o que é. Porque não é uma dor tão importante a da adolescência. Assim. E descobrir mais tarde se torna bem mais difícil o tratamento? Daí, o que acaba acontecendo faz com que é um fator agravante. É um fator agravante porque é o seguinte, a gente já pega o desgaste do disco num estágio mais avançado. E existe diferença, então, entre o desgaste das vértebras e o do disco? Essa é uma pergunta bem interessante porque eu vejo muito. Aqui a questão é o seguinte, o pessoal falar de osteoporose, falar de desgaste da coluna, espondiloartrose, são vários termos técnicos, eu vou tentar simplificar. Aqui tem um exemplo que é o osso e o disco. O osso é osso. O disco é como se fosse o amortecedor que a gente tem natural entre uma vértebra e outra. O que acaba acontecendo? Na osteoporose, por exemplo, é um enfraquecimento ósseo. O osso fica fraco e predispõe a ter fraturas. É uma doença principalmente de mulheres idosas. Tem homens também, mas é mais em mulheres idosas. Ou seja, uma fratura de coluna com um trauma menor. Um trauma de baixa energia, ou mesmo sem trauma, quando vai muita dor na coluna, faz exame e teve uma fratura de coluna. Ou seja, o osso é fraco e quebra. Isso é uma coisa. Outra coisa é esse processo degenerativo, que é o disco que está perdendo a sua altura, tem um processo inflamatório em andamento. Esse aqui que é o conhecido o desgaste do disco intervertebral. Isso aqui é muito mais frequente do que a osteoporose. Então, isso aqui é uma causa frequente, o desgaste do disco intervertebral é uma causa frequente de consulta médica. Então, esse seria o desgaste de disco, bem apresentado. Bem apresentado, esse é o desgaste. E o das vértebras? Então, seria... O das vértebras, na verdade, nota que também aqui, ele entre uma vértebra e outra, o osso também se modifica com o desgaste do disco. Formam-se osteófitos, que são esses bicos de papagaio. Então, o processo inflamatório que acontece no disco também acontece no osso que está pertinho do disco. Entendeu? Acaba resultando numa remodelação óssea que pode comprimir um nervo e causar uma dor ciática ou coisa desse tipo. Entende? Então, desgaste do disco e osso é uma doença, osteoporose é outra doença que não tem nada a ver com o assunto. É uma doença que predispõe à fratura. Entende? Então, essa é uma diferença que é uma situação que eu ouço seguido no consultório, essa confusão. Osteoporose, tomar cálcio para dor, são coisas diferentes. Osteoporose é uma doença que o osso enfraquece e predispõe à fratura. E o desgaste o desgaste ósseo que acontece ao redor do disco faz parte do processo inflamatório da discopatia. Bom, né? Tá alertando as pessoas de casa e também tirar essa dúvida, né? Porque sempre tem essa confusão entre Claro, e é bem normal, bem normal. Bem normal, né? Deve ver isso todo dia, né, doutor? Todo dia. Bom, e ainda falando, né, no desgaste da coluna, como é o nosso tema, o principal sintoma? Dor. Disparado. Muita dor. Dor. Desde dor leve até muita dor só nas costas, só na coluna lombar, na coluna cervical, dor nas costas que irradia para a perna, que é o que a gente chama de ciática, ou lombociatalgia, para uma perna, para outra perna. Pode ser dor na coluna cervical que vem para o braço, que a gente chama de cérvico-braquialgia. Dor para quando a pessoa endurece, assim, não consegue levantar da cadeira porque está com dor nas costas, dor bem no meio, isso também é dor da coluna. Então, dor é o principal sintoma, desde leve, com algumas características, essas de ser localizada nas costas ou de irradiar para a perna ou para o braço,
até outras dores mais perigosas, que são dores com fraqueza muscular, daí que, opa, está comprimindo um nervo. Dor com anestesia, não estou sentindo minha mão, não estou sentindo meu pé, opa, não estou controlando a urina, estou tendo suores todas as noites, estou emagrecendo e minha dor da coluna está piorando ao longo do tempo, opa, entende? Esses são sinais de alerta que a gente sempre reforça. Se a dor vem acompanhada de algum outro sintoma junto, isso precisa de atenção médica. Daí não, que a maioria das vezes a gente sabe, o pessoal tem dor nas costas, consulta, toma um remédio, passou, segue a vida para frente. Mas essa dor que não melhora ou que vem acompanhada de um outro sintoma, isso merece atenção médica. Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a dois ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51 3902 4318. E a nossa postura, por exemplo, tá sempre cuidando da postura, pode evitar o desgaste? Na verdade é o seguinte, o sonho de evitar o desgaste é um sonho ainda, entendeu? Eu costumo falar o seguinte, que não existe uma medicação hoje que reverta o desgaste. Ou seja, o sonho seria dar um comprimido para a pessoa ter um disco mais jovem. É a pílula da juventude, ainda não tem, pelo menos que eu saiba. Então, o que a gente tem? A gente tem maneiras de tentar, digamos, ajudar a coluna, que é bons músculos, boa postura. Isso ajuda com que a biomecânica, que as curvas que a gente tem naturalmente na coluna, fiquem numa posição mais adequada, evitando sobrecargas. É isso que a gente pode fazer com a postura. A postura é importante? Sim, muito importante. Exercício físico
para tu ter bons músculos, para ficar naturalmente numa boa postura, muito importante. Porque não adianta tu forçar, tu não tem os teus músculos não têm força para te manter na postura, daí a pouco tu tenta ficar retinho e piora a tua dor. Entende? Então o exercício físico, o reforço muscular é muito bem-vindo. E agora o senhor comentou então que uma dor na coluna acompanhada de dor em outra parte do corpo, procurar o médico na hora. Isso. Mas um problema na coluna, ele pode resultar em algum problema em outra parte do corpo? Começou ali, já vai dar problema em outra parte, por exemplo? Sim, a temida, né? A mais temida das doenças da coluna é a paraplegia, a tetraplegia. Parar de movimentar as pernas ou parar de movimentar os braços e as pernas. Isso é possível? É. Se tem a medula espinhal, que é a que transmite os impulsos do cérebro pela coluna e depois vai lá para os membros, ela passa pelo meio da coluna. Se tem uma compressão na medula, isso pode paralisar. Pode paralisar os braços e as pernas. É a doença mais temida da coluna, que é parar de mexer as pernas ou parar de mexer os braços e as pernas. Então, é possível? Sim, é possível. Pode acontecer, então. Pode acontecer. Poucos casos ou tem muitos casos que isso acontece, por exemplo? No trauma é mais frequente, né? Quebrou a coluna, na hora do acidente a pessoa já parou de mexer as pernas, isso é mais comum, mas tem por tumor também. E graças a Deus, às vezes tem tumores que a gente consegue operar e a pessoa volta a caminhar de novo, entende? Então, na verdade, precisa de auxílio médico o quanto antes, né? Para tu tentar ajudar essa pessoa a retornar a força, a motricidade, né? Mas não é tão raro assim, não. Graças a Deus, de ficar paraplégico não é tão frequente, mas de começar a perder as forças nas pernas, isso acontece com uma relativa frequência. E nós comentamos da postura, né? Mas então também maus hábitos pode ser algum sintoma do desgaste na coluna? Aqui eu acho o seguinte, o que predispõe ao desgaste na coluna, né? O que pode causar desgaste na coluna? Aí entra os maus hábitos também. Tem a parte genética, que a gente acredita que é em torno de 1/3, então se tu vem de uma família que tem bastante desgaste, está nos teus genes, então tu tem uma chance maior de desenvolver, não quer dizer que tu vá desenvolver, mas tu tem uma chance maior. Aí, obesidade, não praticar exercício físico, não cuidar da postura, tabagismo, até doenças relacionadas a problema circulatório, como aterosclerose, que é problema de coração, infarto, derrame, acabam, diabetes, interferindo no desgaste da coluna. Então, são coisas que predispõem a coluna. Então, evitar fumar, mas isso é o que todo mundo sabe, uma vida saudável, exercício físico, ter seu período de descanso, ser feliz e aproveitar, porque a gente não tem uma receita mágica para evitar com que vá acontecer. Essas orientações são em linhas gerais para a gente tentar evitar a sobrecarga da coluna, mas dizer que isso aqui, se eu fizer isso eu não vou ter nada, eu acho que é muito, não chega a tanto. Assim. Não teria como, né? Não teria dar como. essa garantia. Faz parte dos humanos, a gente está vivendo mais, cada vez mais, né? Então, o desgaste, o envelhecimento faz parte, né? Então, a gente tem que tentar ajudar o nosso corpo, eu diria isso. E pode aparecer em todas as idades. Todas ou pessoas as mais velhas mesmo? Todas as idades, mas é mais a partir dos 50 anos. Tem um trabalho que fala que em torno de 60% da população acima de 60 anos já tem um disco degenerado. Entende? Estudo resultado. E em 40, 50 anos também já tem bastante, um percentual bem alto. Então. E como é que funciona então o tratamento, doutor, para o desgaste? Ele leva muito tempo? Bom, vamos lá. Tratamento. O principal tratamento é o tratamento do sintoma, né? Como eu falei para vocês, a gente não tem o sonho que seria um comprimido ou uma cirurgia que fizesse o disco ficar novo de novo. O principal tratamento é da dor. Então, aí tu precisa muito do médico e normalmente do especialista. Porque tu precisa saber de qual parte da coluna vem a dor. Se a dor vem do disco, se a dor vem da articulação, se a dor vem do osso, se a dor vem do contato entre o osso e o disco.
entende? E isso é muito difícil. Então, daí precisa dos exames, da consulta médica, dos exames. Daí o tratamento da dor. Normalmente a gente começa com anti-inflamatórios, porque é um processo inflamatório e o anti-inflamatório ele ajuda. Mas é para o tratamento da dor. E aí tem outros procedimentos que vão desde injeções espinhais, são injeções direto na coluna, até cirurgias. Mas são todos os tratamentos direcionados à dor ou se a pessoa tem alguma perda de força, perda de sensibilidade, que daí é outra indicação de um tratamento mais agressivo. Mas o tratamento do desgaste então, é o seguinte, em crise, se a pessoa teve uma crise de dor, fez determinado tratamento, seja com comprimidos, seja com injeções, ou seja, e melhorou, e vai ter uma nova crise de dor anos depois, está compensado. A questão é se você tem uma dor que não melhora com o remédio, não melhora com as injeções, às vezes tu vai precisar de procedimentos invasivos, que vão ser desde procedimento minimamente invasivo, que são com agulhas, até procedimentos grandes, que é com corte, substituição do disco, coisas desse tipo. Dr. Telmo, então eu quero lhe agradecer por ter nos recebido aqui em seu escritório, que sua agenda é completamente lotada e conseguiu um pouquinho de tempo para o Trocando Ideias TV. E obrigada por sanar nossas dúvidas, né, sobre desgaste na coluna, que é tão importante estar alertando o pessoal de casa. Eu que agradeço novamente, é um prazer estar com vocês e qualquer dúvida eu estou sempre à disposição. Oi, gente, tô aqui para fazer um convite para vocês, que é da minha feijoada solidária. Vai acontecer dia 15 de agosto, às 19h30, na Happy Day Santa Cruz do Sul, com samba do grupo Shake, para arrecadar fundos para a ONG inglesa, o Headway, que todas as representantes do mundo precisam ajudar, porque Miss precisa fazer bem ao próximo, né? Convites limitados à venda a partir de 10 de julho. Na Espaço Happy Day ou mandem mensagem por e-mail que entramos em contato. Espero vocês lá. Um beijo! A oncodica do Instituto de Oncologia St. Gallen de hoje é que se durante o tratamento oncológico o paciente estiver com aftas bucais, deve iniciar imediatamente o tratamento com laser terapia. Isso evita que as lesões se agravem. O próximo ciclo deve iniciar com o protocolo preventivo para evitar futuras lesões. Marque uma avaliação. Instituto de Oncologia St. Gallen, a melhor clínica de oncologia dos vales do Rio Padre Taquari. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297, Unidade Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. E o nosso convidado do Trocando Ideias TV de hoje é Mário Luiz Dumer, arquiteto e mestre em tecnologia ambiental. Mas o que traz ele aqui hoje é para falar sobre arquitetura, porque o nosso quadro Conversando com o Arquiteto está no ar. Tudo bem, Mário? Tudo bem. Bom te receber aqui novamente. Obrigado. Conta para mim, como que a arquitetura entrou na tua vida? Bem, na minha fase de pré-adolescência, eu estava procurando um trabalho e acabei sendo contratado por uma empresa que estava construindo uma extração de óleos vegetais e eu fui servente de obras por 1 ano.
essa experiência me fez motivar a buscar alguma coisa de melhor resultado, de melhor qualificação. E aí eu fiz um curso no Senai em 79 e a partir disso nunca mais deixei de me envolver com desenho, arquitetura. Se apaixonou? Sim. Porque é instigante, né, Mário? É uma coisa de realização, desde dessa parte de colaboração como um desenhista, até quando tu começa a conceber, é um processo longo até a tua formação se completar, né? Eu acho que é bem legal. É uma arte, né, na verdade, né? A arquitetura já começa Além com a R, de tudo, né? é uma arte. Porque assim, eu acho que deve ser encantador você ter pessoas que querem, porque o sonho da vida das pessoas é a casa própria. É uma das realizações, né? Entre as artes, né, a pintura é contemplativa, a escultura é perceptiva através do toque, né? E a arquitetura tu vive nela, né? Sim, porque assim, as pessoas inclusive gostam de passear às vezes por determinadas regiões, onde tem determinadas arquiteturas de casas e tudo mais, até para visualizar, né? Porque é um sonho, assim, é encantador, é beleza, né, de se ver isso tudo, né? A arquitetura é exata e ao mesmo tempo estimula o nosso lado artístico e complementa a nossa vivência. E tem que ser bem detalhista em tudo isso, né? Tem que ser consciencioso. E é por isso também que tu, de repente, acabou te levando a fazer essa parte da tecnologia ambiental para agregar a arquitetura? A arquitetura já tem na sua genética a tecnologia ambiental. O que eu busquei no meu mestrado foi me preparar tecnicamente para elementos atuais de tecnologia ambiental ou análises que complementam o projeto de arquitetura. Porque a arquitetura, tu concebe o planejamento de todo o projeto. E com o conhecimento ambiental já do mestrado, isso possibilitou que eu, no ato de projetar, estivesse levando em consideração essas questões. Isso é de grande valia, né, para tudo, né? Muito, muito. Porque tem cuidado, inclusive, numa obra, por exemplo, com relação a onde vai construir, você ter conhecimento das árvores que pode ou não ficar, né? É uma enorme quantidade de itens, né? Desde vamos dizer, que a gente chama a implantação da obra, né? Definir a orientação, a posição, direção de ventos, melhor insolação, uma série de coisas, o relevo do terreno, aproveitar o relevo do terreno antes de interferir no terreno, né? Ver se o solo é rochoso, é com terra, e tudo isso vai gerar o resultado do projeto. E é uma infinidade de coisas que nunca se comenta, né? Nós, todos arquitetos, dificilmente expressamos toda essa quantidade de informação que a gente usa para fazer um projeto. Tem que ter talento, né? Tem que saber e ter um conhecimento. E com essa mudança constante, inclusive do passar dos anos, a tecnologia ambiental também é necessário uma adaptação, alguma coisa em relação a isso, ou é só na parte da arquitetura mesmo que tem? Não, todas as áreas se renovam ou começam a ser cada vez mais exigidas, né? A arquitetura sempre se envolveu com multifaces, né? Multiprofissionais também em várias áreas. Não necessariamente eu preciso ser um especialista, mas eu tenho que saber o objetivo e como conduzir isso, né? Até para não errar, né? E Mário, é necessário, lógico, estar sempre se especializando, mas essa especialização que tu fez é um diferencial, né? É um diferencial, mas não para aí, né? A todo momento, eu mesmo colecionei uma série de formações variadas e nunca é o suficiente, né? Porque o aprendizado faz parte de qualquer profissão, né? A persistência, o objetivo de sempre aprender e fazer melhor, né? Sim. E qual que é a parte da arquitetura que tu mais gosta de trabalhar? Eu gosto de todo o processo da concepção, mas o que mais me agrada é quando a arquitetura interfere na vida humana, né? Quando acontece uma realização, uma sinergia entre o arquiteto e a pessoa ou a ideia que resultou disso aí.
Eu imagino, porque tem que ter... E eu acho que assim, o arquiteto, para construir a casa de uma pessoa, ele está mexendo com toda a família, né? Então ele acaba fazendo parte daquilo, porque tu tem que ter uma empatia, né? Porque tu tem que ler o que eles querem para poder decifrar e construir, né? Muitas pessoas veem a arquitetura como uma grife, né? Mas eu vejo particularmente a arquitetura como um filtro, né, da necessidade humana de ocupar espaços, de fazer aproveitamentos, e eu colaboro com aquilo que eu sei, com o que eu aprendi. Sim, eu acho assim, o arquiteto, na verdade, é para a casa, para a realização desse sonho, como o médico é para o cuidado com a saúde, né? Porque assim como ele tem que cuidar da tua saúde e ter aquele carinho, aquela atenção contigo, o arquiteto é em relação à realização do teu sonho, da construção da tua casa, ou da compra do teu apartamento também, num prédio X, uma reforma também, né, Mário? Essa área tu também atinge, né? Não todas as áreas, né? A arquitetura é tudo que for construído, né? O que for interferido, né? É arquitetura. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. E quais que são as maiores alegrias que a arquitetura te trouxe até o momento, assim? Tem alguma coisa específica ou muitas? Não, é ver o resultado, ver a satisfação de quando o pensamento de construção ou de projeto traz alegria para o cliente, né? Ou quando tu também atinge um objetivo na persistência e na elaboração dos resultados, né? Uhum. E alguma coisa durante esse tempo todo te marcou? Bom, eu particularmente fiquei feliz quando eu tive a oportunidade de projetar um edifício que hoje, vamos dizer, está no ponto mais alto da cidade, né? E tem uma peculiaridade que o nome do edifício é Mercury, que remete a Mercúrio, um dos deuses olímpicos, né? E o edifício que está um pouco abaixo dele chama-se Monte Olimpo. Mas é só uma brincadeira com isso. Sim, mas eu conheço esse prédio, ele é muito bonito. Inclusive, se a gente puder mostrar a imagem, o pessoal vai poder entender o quão bonito é esse prédio que tu projetou. E os desafios, Mário? Os desafios são contínuos, são poder devolver para a sociedade
esse conhecimento que às vezes uma economia mais retraída ou uma necessidade de respostas imediatas não permite que a gente use todo o conhecimento que a gente tem. E a economia agora basicamente deve estar, como está interferindo em todas as áreas, também deve estar bem... A demanda sempre existe. O que acontece é que aqueles projetos que podem se transformar realmente num conjunto de ciência e arte, eles às vezes eles ficam mais em stand-by até que haja um momento melhor. Uhum. Colocaram uma pergunta aqui para mim, que é para eu te questionar. O que a arquitetura pode fazer pelo meio ambiente? Não, pode fazer tudo, né? Porque o meio ambiente é o espaço em volta do ser humano, né? O ser humano vive no meio ambiente. Então ele deve se sentir na casa dele, no trabalho dele, na cidade dele, bem, assim como seja agradável as temperaturas, os aromas, as visuais, tudo para que ele se sinta uma pessoa que faça parte de um contexto lotado de alegrias, né? E você tem algum grande nome de algum arquiteto, alguém da área que você tenha como referência para ti? Olha, tem muitos, por exemplo... Além do próprio Mário? Antoni Gaudí, né? Com a sua arquitetura orgânica, espanhol. O Alvar Aalto é um finlandês com o exercício da luz e da sombra, só branco, né? Além disso, eu podia citar aqui em Santa Cruz o Mauro Neumann, foi uma pessoa com quem eu trabalhei na época que eu estudava, né? E que fez N obras aqui, poderia citar o campus da Unisc, poderia citar a Caixa Federal, o Banrisul, e alguns edifícios, e de repente, vamos dizer, não existe essa consciência, ninguém lembra mais isso. Né? Sim. E se a gente fosse falar de algum país, assim, de alguma cidade, algum local, assim, qual que tu te encanta, assim, quando assiste, quando vê? Olha, eu me encanto com muitas coisas. Eu me encanto com a nossa catedral aqui, né, que foi uma capacidade de expressar a arquitetura numa época sem a condição que se tem hoje, né? É verdade. Eu me lembro das proporções áureas da Grécia, né? Eu me lembro da arquitetura vernacular africana, onde inspirou Gaudí, né? Daria para ficar falando bastante tempo. Porque tem cada coisa linda. Tem uns países que tem uma arquitetura diferenciada, assim, que na verdade, tem alguns lugares até pitorescos, né? Sim. Mas que tem um charme, um encanto. Eu não sei se é na Itália ou em Florença, na Itália. Que tem umas casas, um bairro, um local que é tudo colorido. Cada casa tem uma cor. Uhum. É tudo colorido, assim. Então, é bonito de se ver, de se observar. Né? É bonito. E o que mais te inspira no dia a dia? No dia a dia, essa relação, que nem tu comentaste antes, né? Cada vez que tu te envolve num projeto, tu acaba sendo um filtro psicológico da expectativa daquelas pessoas, e daí tu utiliza o teu conhecimento para acomodar a expectativa delas dentro de um projeto, dentro de um espaço. Sim. E num projeto que tu cria, o que tu acha que mais pode valorizar esse projeto? Primeiramente, a funcionalidade dele, né? Não se tem imagem hoje em dia para, digamos assim, criar espaços generosos, extremamente generosos. Então, a funcionalidade em primeiro lugar. Depois, o que for possível, uma pitada de arte, alguma coisa que quebre iluminação. o status. Iluminação, as iluminações espelhos, indiretas. Tudo que for bom para... E principalmente, às vezes, parte da própria pessoa, né? Alguma expectativa, alguma coisa. E quando chega alguém assim que de repente tem um gosto meio duvidoso, não que cada um não tenha o seu gosto, que não possa ser bom, né? Uhum. Mas assim, tem coisas que são over, né? São demais, ou então são básicas demais, assim, como é que faz para chegar num equilíbrio? E às vezes o cliente não tem, porque o cliente muitas vezes não tem o equilíbrio, né? E tu também não pode fazer valer a tua vontade, tem que ser a leitura dele, eu né? Eu uso bom humor e eu digo assim, que a minha profissão exige que eu proteja ele dele mesmo.
Adorei. Ai, Mário. Muito obrigada por ter vindo, Mário. Adorei conversar contigo. E espero que em breve a gente possa voltar a conversar, inclusive mais sobre, de repente até escolher um assunto da arquitetura. Isso. Pra gente abordar, né? Porque é uma coisa muito agradável. As pessoas curtem muito, gostam muito. Adorei te ver. Obrigada, querido. viu? Tudo de bom, valeu. É isso aí. Dinovitar, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovitar conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovitar, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 51 37 11 16 90. E aí, gostou do nosso programa de hoje? Se você tiver alguma sugestão de pauta, pode enviar para nós através do nosso e-mail contato@trocandoideiastv.com.br ou pela nossa página no Facebook, Trocando Ideias TV. Na semana que vem tem muito mais.